Novamente falando sobre a convergência e divergência solar, mas neste caso eu vou salientar a convergência. Assim, um Sol, de 696 mil quilômetros, uma Terra de 6.371, uma distância de 149.600.000 quilômetros. Então, eu teria, pelo cálculo da ciência, pelas tangentes exteriores, superior e inferior, eu teria um cálculo da convergência para a Terra de 0, vou arredondar, 0,53 graus. Assim, o que ocorre? Vamos confirmar se isto é real, se isto de fato se mostra na Terra. Ou seja, pelo tempo da noite e do dia, sabemos sim se esta convergência é real ou não, se esse cálculo é real ou não. Temos, no equinócio, dias e noites praticamente iguais, a diferença mínima entre o dia e a noite. Então, eu tenho 12 horas. Ou seja, se a Terra é esférica, eu teria 180 graus de dia e 180 graus de noite. Então, o que ocorre? Eu teria um Sol emitindo luz, E esta convergência na Terra seria assim. Então, vamos analisar o trânsito de Vênus. Vamos analisar aqui. Como nós vemos Vênus contra a Terra, no trânsito, nós vemos Vênus passando na frente do Sol. Então, obviamente, que a parte voltada para o Sol está iluminado e a parte voltada para a Terra, verifiquem aí, se a convergência de Vênus é de fato de 1,37, não, o de Vênus é 0,73 graus. Ou seja, eu estou vendo Vênus, Estou vendo Vênus e ele está todo escuro. Significa que 180 graus dele está escuro. E não 0,73 graus. Então já deu para perceber aqui, Então, o mesmo eu posso fazer para a Lua. A Lua nova, eu não tenho uma imagem aqui, porque ela fica totalmente escura, a gente não vê na noite, E ela, por acaso, a Lua nova, ela nasce à noite. Então, o que ocorre? A Lua nova, ela está 180 graus, dela, já que ela é esférica, 180 graus da Lua, está totalmente escura. Para a Lua, eu teria que ter também 0,53 graus de convergência. Mas não, 180 graus da Lua está escura. Então,
é também uma outra forma de eu visualizar na natureza esta convergência, não é? Então, como pode ter uma convergência de 0,53 e ela ficar toda escura? Assim, se eu tenho um objeto esférico e apenas 0,53 graus dele ficasse na umbra, né, na escuridão, ficasse totalmente escuro, eu teria que ter um pontinho aqui, né, um pontinho aqui escuro. Então, na Terra, o que ocorre? Na Terra, se 1 grau é 111 quilômetros e é 111 quilômetros para uma distância entre cidades é muito pequena a distância, então 0,53 seria, arredondando, 59 quilômetros. Como que eu poderia ter esta convergência em 0,53, já que a ciência calcula pela tangência exterior de um Sol imenso, né? Então, como poderia ocorrer isto? Eu teria que ter, de fato, uma noite de poucos minutos. Uma noite de poucos minutos. Basta fazer uma regra de 3. Se 24 horas está para 360 graus, né? Ou 1440 minutos, 0,53 estaria para quanto? É tão fácil fazer essa regra de 3. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui, então, o que ocorre? Numa esfera, né? Sol é esférico, a convergência e divergência tem que ser calculada pelo raio, pela fórmula raio pi raio, raio sobre pi raio, né? Então, o que ocorre? Eu calculo essa convergência aqui, a convergência seria o lado contrário, emitindo luz, e luz contra luz forma a escuridão. Então, ou esta diferença entre este ângulo aqui e o ângulo este ângulo aqui e o outro ângulo aqui, porque a fonte luminosa, ela teria essa divergência entre as duas fontes luminosas, entre os dois raios, né? Raios de luz. Então, o cálculo da ciência pela tangente exterior está errado, e sim tem que calcular pela convergência do centro. Em qualquer ponto aqui da circunferência do Sol, em qualquer ponto, ele sendo um corpo luminoso, né? Não importando o tamanho, ele vai emitir raios de fonte extensa, ou seja, traçando uma tangente aqui, seria perpendicular ao centro. Então, os raios sairiam aqui sempre perpendicular ao centro. Então, isso tem uma consequência. Eu vou mostrar aqui. Resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como
uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas tuas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas tuas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. Então, voltando ao desenho, é o seguinte: como os raios, né, luminosos, tanto do Sol quanto de uma luminária qualquer, né? Então, as luminárias são esféricas, ou a fonte dela é esférica, assim vai produzir crista e vale, né? Vai produzir o efeito de dupla fenda. Então, por quê? Por causa da divergência solar ou da divergência da luz. Então, não existe nada disso de dizer que quando alguém está observando, não é nada disso. Ao contrário, quando calha de acontecer esta fonte de luz aqui, esta aqui, está sendo diretamente, como é que fala? Essa fonte de luz está vindo diretamente no experimento, então acontece o comportamento de partícula. Ou seja, esta fonte de luz aqui está vindo perpendicular. E quando acontece a divergência, quando esta fonte não está vindo perfeitamente perpendicular, vai perceber o efeito de divergência. Então, vai acontecer as cristas e vales, vai acontecer o modelo de interferência. Então, é isto. E também com relação na astronomia, sabemos que planetas orbitam por órbitas elípticas, ou, no caso de Netuno, uma órbita menos excêntrica. Assim como os elétrons, né, em torno do núcleo, eles também têm órbitas. Assim, as órbitas dos elétrons, elas podem ser elípticas ou menos excêntrica. Então, isso vai produzir a distribuição eletrônica dos elétrons. Então, eu estou juntando tudo, eu estou unindo todas a física quântica, a física clássica e a distribuição eletrônica dos elétrons. Então, podem me criticar à vontade, mas é isto, ok?